Você acredita que a Arca de Noé realmente existiu? Aquele grande barco de madeira que foi usado para salvar os animais numa época de dilúvio? Existem inúmeras teorias tentando descobrir aonde que a arca foi, como ela era e se ela realmente existiu. Então, se você ficou curioso, continua aí no vídeo que eu te conto isso e muito mais. Fala rapaziada, beleza? Eu sou Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom gente, hoje eu vou trazer para vocês se acharam a Arca de Noé. Porque como vocês sabem, a Arca de Noé foi aquele grande barco, né? Aquela grande arca que levou os animais numa época de dilúvio, que Deus mandou um grande dilúvio aqui para a terra. Mas vamos se aprofundar mais nessa história daqui a pouco. Então, antes de começar esse conteúdo, já se inscreve aí embaixo, beleza? Se torne um inscrito aqui do canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para receber todos os meus próximos vídeos, beleza? Que tá saindo muitas curiosidades legais aqui. Deixa seu like se você gostar desse vídeo, beleza? Que deu um trabalhinho, eu vou admitir pra vocês, deu um trabalhinho pra preparar esse conteúdo aqui, mas só que eu vou trazer aqui porque eu achei interessante que vocês vissem isso, né? Que eu trouxesse essa curiosidade aqui pra vocês. Também compartilhe com todos os seus amigos, amigas, família, todo mundo que você puder, pra esse canal estar crescendo cada vez mais. Também me segue lá no Instagram, beleza? Se você ainda não me seguir, tá? Que eu vou começar a postar mais coisas lá. E talvez eu crie um Instagram só aqui pro canal, beleza? Que eu vou postar só coisas aqui do canal. Então segue lá no meu Instagram pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Agora vamos pro vídeo. Provavelmente você já deve ter conhecido ou já ouviu falar sobre a famosa Arca de Noé. Essa história é contada pela Bíblia, então vamos se aprofundar um pouquinho mais na história contada na Bíblia, beleza? Para entender um pouquinho mais dessa arca. Segundo a Bíblia, Noé era o único homem justo da época, pois todos os homens e mulheres daquela época eram maus. Mas Noé não, Noé era diferente, era um homem muito bom. Era casado e tinha 3 filhos. Todos os seus filhos também eram casados. E se você quiser ler essa história diretamente da Bíblia com as palavras que estão escritas lá, essa história vai estar localizada em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, beleza? Em um certo dia, Deus entrou em contato com Noé, mandando uma grande missão, que era construir a arca. Deus mandou então Noé construir uma arca que tinha 3 grandes andares com vários cômodos dentro. Noé, sem entender nada, perguntou a Deus o motivo disso tudo. Deus também disse para Noé não colocar a arca na água quando terminasse, pois ia mandar um grande dilúvio aqui para a terra. E a única forma de se livrar desse grande dilúvio seria entrando naquela arca. E assim foi feito. Noé construiu a grande arca que salvaria quem estivesse dentro dela. A Bíblia diz que Noé demorou mais ou menos 120 anos para construir a arca. E as pessoas que viram ele construindo naquela época achavam que ele estava ficando maluco. Porque qual seria o motivo de construir uma arca muito grande, né, naquela época, e falando que ia mandar um grande dilúvio aqui para a terra e que Deus ordenou. E, obviamente, com essas palavras de Noé, ninguém acreditava nas palavras dele. Depois da arca ficar pronta, Deus entrou de novo em contato com Noé, dizendo para colocar um par de cada espécie de animal que existia dentro da arca. E assim Noé fez. Colocou um casal de cada espécie de animal existente na época, e também a sua família. E ainda convidou as pessoas que estavam lá fora zombando dele, que só estava vendo ele fazendo aquele tanto de coisa. Mas só que obviamente que ninguém aceitou, pois achava que aquilo era uma loucura de Noé. Enfim, só ficaram Noé e os pares de animais que Noé tinha colocado lá dentro da arca. E assim as portas foram fechadas. E Deus mandou então o grande dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. E isso foi tempo suficiente para inundar todo o planeta Terra e sair levando e
matando todas as pessoas que estavam fora da arca. Depois desse período de dilúvio passar, a água começou a abaixar e depois de 10 meses, a arca finalmente ficou em solo firme, ficando em cima do Monte Ararat. Esse seria o lugar onde a arca teria parado após o dilúvio. Muitos acham que essa história é um mito ou uma parábola do castigo de Deus aos homens maus e ao mal que o homem fazia naquela época. Já outros acreditam que essa história é verdade, que realmente aconteceu o dilúvio, como se fosse um fato histórico. E por isso muitos tentam buscar e estudar a verdade sobre a Arca de Noé. Agora eu vou falar sobre as teorias feitas por pesquisadores do mundo inteiro. Uma das teorias mais aceitas é de que Noé teria salvado os animais e a família dele apenas de uma inundação local, não de um dilúvio que inundasse o mundo inteiro. E eles também acreditam que a arca não era tão grande como dizem. Em vez de uma arca gigante, seria apenas um pequeno barco. Então, essa é a teoria mais aceita entre os céticos, de que se realmente existiu a arca, ela era apenas um pequeno barco. E vale lembrar que essa não é a única teoria feita da Arca de Noé. Segundo Harry Morris, um criacionista, a arca seria apenas uma caixa de madeira que fosse feita para flutuar na água. E segundo estudos dele, a arca teria aproximadamente 39.500 metros cúbicos, que seria o suficiente para guardar um casal de cada espécie existente na época. Mas muitos especialistas apresentam suas teorias e elas vão contra a de Morris. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé abrigou um casal de cada espécie no barco. Mas de acordo com alguns estudos, naquela época existiam dinossauros podendo pesar mais de 50 toneladas. E claro que carregar os dinossauros com mais aquele tanto de animais seria praticamente impossível. A arca ou a caixa de madeira ou o pequeno barco poderia afundar. E se de alguma forma Noé conseguisse colocar todos os animais, até os dinossauros, dentro da arca, ainda precisaria de um espaço muito grande para guardar água potável e comida durante 10 meses para aquele tanto de animais, dando a entender que a Arca de Noé teria abrigado somente os animais da região. E também, com esses casais de animais lá dentro, com certeza alguns deles já teriam se reproduzido, já teriam tido filhotes, ficando cada vez mais apertada o espaço daquela arca e mais pesada. Cientistas da fauna daquela época fizeram um estudo e chegaram ao incrível número de mais de 70.000 espécies existentes na época. E as espécies dos animais estavam localizadas pelo mundo inteiro, não só na onde que Noé estava, tornando assim mais um grande desafio para Noé. E por isso muitos acreditam que o dilúvio não aconteceu no mundo inteiro, aconteceu apenas naquela grande região onde Noé estava, e que Noé teria sim salvado os animais, mas não animais do mundo inteiro, e sim só daquela grande região que Noé estava localizado. Mas mesmo assim, pensando nessa hipótese, como Noé e sua família teriam cuidado de animais durante 10 meses, cuidando de mais de 70.000 espécies de animais durante mais de 10 meses. Essa é uma das maiores dúvidas que muitas pessoas levantaram a respeito. Segundo Morris, a resposta para essas dúvidas seria que Deus criou sim o dilúvio e guiou Noé para ser o grande salvador. Então tudo teria dado certo, porque aquela era a vontade de Deus, e para Deus nada é impossível. E Noé teria sim conseguido salvar os animais. E Deus também teria feito vários milagres para ajudar a salvar todos os animais daquela época. Porque, como vocês viram, essa tarefa, essa missão não era nada fácil, assim precisando da ajuda de Deus. Eu já vou falar aonde a arca foi parar, mas até aqui, você acha que toda essa história, todas essas teorias são verdade ou mentira? Me conta aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar lendo. Um fator importante é que até hoje não foram encontradas evidências
que teriam provado que realmente aconteceu o dilúvio aqui na Terra e o lugar que ele teria acontecido. Os cientistas dizem que se realmente existiu um dilúvio no mundo inteiro, igual é dito na Bíblia, teria sobrado destroços de cidades e essas coisas, como se tivessem sofrido uma grande catástrofe naquela região. E mesmo que na Bíblia é dito que esse dilúvio realmente aconteceu, não existe evidências para comprovar isso. Mas mesmo assim, vários cientistas fazem expedições para tentar encontrar a Arca de Noé. Que, se uma construção tão grande dessa, como foi feita a Arca de Noé, realmente existiu, estaria espalhada aí em algum lugar do mundo. Teria destroços, teria partes dela espalhados pelo mundo. Desde 1900 e pouco, muitos cristãos dizem que a arca estaria no Monte Ararat, o mesmo monte descrito na Bíblia. Eles acreditavam que a arca estivesse dentro ou em algum lugar desse monte, e ela tivesse ficado lá por milhares de anos, desde quando parou. Então, muitos historiadores, exploradores e cientistas foram para o Monte Ararat para caçar e estudar aquele monte para ver se a Arca de Noé realmente estivesse lá. E durante vários anos surgiram várias histórias, mas até hoje não foram mostradas nenhuma evidência. Na verdade, algumas evidências foram sim apresentadas, mas após alguns estudos descobriram que essas evidências eram falsas. Mas eles não desistiram e continuaram a caçar, cavar e estudar o Monte Ararat. Em 2006, no mesmo monte, no Monte Ararat, um grupo de pesquisadores teriam encontrado uma formação rochosa em forma de arca. Mas infelizmente nada foi comprovado. Mas eles ainda acreditavam que dentro dessa rocha existiram madeira ou algo do tipo que fosse usado para a construção de uma arca. E foi em outubro de 2009 que um grupo de estudiosos chineses e turcos voltaram com novas evidências. Esse grupo estudou o interior do Monte Ararat e encontrou alguns pedaços de madeira e palha, e segundo eles, era a Arca de Noé. Eles dizem ter encontrado pedaços de madeira com mais de 4.800 anos e teriam quase 100% de certeza que aquela era a Arca de Noé. Mas mesmo assim, muitas pessoas não acreditaram que a história era real e que aqueles pedaços de madeira realmente estivessem dentro do Monte Ararat. Um grupo de céticos fizeram alguns estudos e descobriram que aquele grupo de exploradores eram evangélicos e iriam fazer essa exploração com a intenção de vender as imagens e as filmagens para um canal gospel, e também chegaram à conclusão de que as imagens feitas poderiam ser de outros lugares ou até armadas por esse grupo de exploradores. Não há nenhuma prova, nem deles, que aquelas filmagens foram feitas dentro do Monte Ararat, e concluíram que tudo aquilo não passava de uma armação. Mas uma outra coisa estranha aconteceu. O líder do grupo pediu para o governo turco proteger a zona e colocasse autoridades lá, provavelmente para não revelar a área, e pediu também para a Unesco colocar aquele lugar como patrimônio protegido, e assim evitar que curiosos fossem até o local e descobrissem toda a verdade. O governo turco não aceitou, pois não foram mostradas nenhuma evidência de que a Arca de Noé realmente estava ali dentro, e com isso as explorações foram perdendo força até que pararam. Em 2016, outra expedição para esse mesmo local foi feita, mas dessa vez por norte-americanos. Eles dizem que no Monte Ararat existe ao menos uma prova que prove que a Arca de Noé realmente está lá, e por isso foram fazer suas explorações. Raul Esperante foi o líder dessa expedição, que também é de um grupo religioso e pertence à igreja de Metissa nos Estados Unidos. Segundo esse cara, todas as informações dessa exploração serão reveladas e que ainda é cedo para afirmar que a Arca de Noé realmente está ali. E ele não quer juntar notícias falsas. Ele acredita que a Arca está lá, ele quer ter o máximo de conhecimento científico possível para afirmar essa notícia. Ele não quer achar qualquer coisa
e afirmar que a arca está lá. Quer ter o máximo de provas científicas possíveis. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, beleza? Que você me ajuda a saber se você gostou, para eu trazer mais conteúdos desse tipo. Compartilhe com todas as pessoas que você puder, para eles também assistirem, para esse canal está crescendo cada vez mais. Beleza? Se inscreve aí no canal também se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos aqui. Beleza? Valeu, falou e até o próximo Destaque Curioso.